Graça e a paz esteja inundando o coração de cada um, de cada uma. Hoje nós vamos ler o Salmo 36. Diz assim a palavra de Deus, Salmo de Davi, servo do Senhor. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade. Detém-se em caminho que não é bom e não se desapega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens. A tua fidelidade e a tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das suas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dá de beber. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão destruídos e já não podem levantar-se. Então, esse salmo é uma meditação sobre a pecaminosidade dos ímpios, contrastando com o amor e a misericórdia de Deus e a sua aliança com aqueles que o temem. O temor de Deus é uma revelação objetiva, resultando num temor reverencial, não é um medo, é um temor reverencial que reconhece a total dependência do homem a Deus, que reconhece que Deus é soberano, que reconhece que em Deus há o amor, há a verdade, mas há também a justiça e o juízo. Hoje em dia não há mais temor a Deus, muitas vezes nem dentro da igreja, muitas vezes e em grande parte até naqueles que levantam a mão e dizem que são cristãos, levantam a Bíblia, mas não há temor a Deus. Em Provérbios 1:7 e também no Salmo 111, versículo 10, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Ser sábio é praticar o bem. O ímpio se baseia e até se orgulha numa noção presunçosa de que ele não deve prestar contas a ninguém e que ele é o dono do seu destino, que ele é o dono do seu próprio nariz, que ele não depende de Deus. De certa forma, ele é mesmo o dono de seu destino e vai ter que se responsabilizar por suas escolhas. Nossa vida é o resultado de nossas escolhas. O ímpio, o pecador, fica lisonjeado por suas próprias transgressões. Nem quando se deita, o ímpio deixa de planejar o mal. É o que nós lemos. A perversidade é uma atividade de tempo integral para aqueles que não temem a Deus. Mas em contraste com toda a iniquidade do mundo, o Senhor é benigno, sempre, e sempre zela por sua aliança com aquele que se entregou a ele. Deus se liga ao seu povo como quem firmou uma aliança. No verso 7, Deus é descrito por Davi como uma ave mãe que acolhe e protege seus filhos debaixo de suas asas.
O salmista descreve Deus como um anfitrião rico e generoso que tem prazer em fartar os seus convidados com abundância de bens e de graça. Deus é a fonte e o provedor de toda a vida. Todo conhecimento e discernimento nascem de Deus. Deus promete muitas bênçãos a quem firma com Ele uma aliança, um pacto. Acolhimento, proteção debaixo das asas de um Deus Todo-Poderoso. Abundância em casa, torrentes de delícias para beber, mananciais de vida e de luz para o seu caminhar. O salmista diz que Deus promete aos que o conhecem e aos que são retos de coração a sua benignidade e a sua justiça. Mas como o conhecer e ser reto de coração no mundo, que a própria Bíblia diz que jaz no maligno, tendo um coração enganoso e uma natureza pecaminosa, porque nós temos uma natureza pecaminosa, nós temos um coração enganoso, a Bíblia diz isso. Como nós vamos ter um coração reto? É uma busca, e é uma busca diária, é todo dia se entregando a Deus. É todo dia dizendo: Deus, me guia, Espírito Santo, fala comigo, vem me guiar. É um desejo profundo de querer conhecer mais e mais a esse Deus através de muita oração e de muita leitura e meditação na sua palavra. E quanto mais o conhecemos, quanto mais o buscamos, mais o Espírito Santo nos capacita a ter um coração reto. Quanto mais conhecemos a Deus, mais desejamos ser como Ele é, santo, sem mancha, sem mácula. Quanto mais conhecemos a Jesus, mais ficamos disponíveis para sermos transformados de glória em glória pelo Espírito de Deus. E quando nos dispomos, Deus troca o nosso coração. Como diz o profeta lá, o profeta Ezequiel, diz isso, que Deus retira o coração de pedra e coloca no lugar um coração de carne. Um coração novo e desejoso de adorá-lo, de amá-lo acima de todas as coisas. Eu hoje encorajo você e a mim mesma a querer conhecer a Deus mais e mais e prosseguir em conhecê-lo, porque dele vêm as fontes de vida. E não se satisfaça com pouco, porque Deus quer nos dar muito. Deus é um Deus de abundância que nos promete seu Santo Espírito sem medida. João 3,34 diz isso, que ele quer dar o seu Espírito para nós sem medida, ou seja, de uma forma ilimitada. Não há limites para o mover do Espírito Santo em nós. Então, meus amados, minhas amadas, deseje ficar em todo o tempo na presença de Deus, porque essa é a verdadeira felicidade. Nesse salmo que lemos, vemos o contraste que há entre a perversidade dos ímpios e a misericórdia de Deus. No livro de Cantares, Cântico dos Cânticos, a noiva, quando ficou na intimidade com seu noivo, percebeu o quanto ela era suja e desvalorizada. A noiva mostra na intimidade todo o seu sentimento de menos-valia. Ela se envergonha diante do seu noivo, de seus pecados e de suas vergonhas. E hoje nós somos a noiva de Cristo. Mas Ele está de braços abertos para nos limpar de toda sujeira, de toda impureza. Porque Ele nos quer limpos como Ele é limpo. Ele nos quer santo como Ele é santo. Essa noiva de Cânticos dos Cânticos sentiu como Isaías, que só quando se encontra diante de Deus, o profeta Isaías, isso é contado no capítulo 6 do livro de Isaías, quando ele se encontra diante de Deus, ele percebe que ele era um homem de lábios impuros e ele diz: ai de mim! E aí Deus limpa os lábios de Isaías e o envia para ser o grande profeta em Israel.
A noiva, diante da santidade do rei, sente-se indigna, suja, desvalorizada, porque só na intimidade é que ela consegue ver as suas sujeiras, as suas sequidões. Mas em Romanos 5, o apóstolo Paulo fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Esse é o nosso Deus. Transforma um pecador, uma pecadora, em sua noiva, a noiva de Cristo, para estar com Ele em plena intimidade para a vida eterna. Isso acontece porque as misericórdias de Deus não têm fim. E a Bíblia diz que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. E Davi, mais do que ninguém, experimentou essa misericórdia. Por isso pôde falar desse assunto com muita propriedade. Que nós possamos todos os dias experimentar as misericórdias de Deus e querer e desejar e buscar conhecê-lo mais e mais e mais e mais a cada dia. Que tenhamos um coração ensinável, porque o Espírito Santo quer nos ensinar todas as coisas. Que sejamos diferentes do pecador que Davi descreveu. Que possamos nos lisonjear daquilo que Jesus imprimiu em nosso coração e jogar fora todo o lixo do nosso passado, quando ainda vivíamos na ignorância, quando ainda vivíamos uma vida sem Deus. Que possamos buscar ao Senhor de tal modo que nos tornemos pessoas de corações retos, de corações humildes, de corações quebrantados, porque é esse coração que Deus quer para Ele. Mas nós não conseguiremos ter esse coração se nós não dermos o nosso coração para o Senhor mudar, transformar, trocar, tirar de nós um coração de pedra e colocar um coração de carne, transformado e remido pelo sangue de Jesus. Amém? E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós, que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.